A morte é algo inevitável, mas não gostamos de pensar muito nesse assunto, não é? Mas, em se tratando da realeza e principalmente da monarquia inglesa, tudo é planejado nos mínimos detalhes. A Operação London Bridge será desencadeada assim que a morte da Rainha Elizabeth II da Inglaterra for confirmada. Esta operação diz como será todo o ritual, desde as notícias que serão entregues aos arranjos fúnebres e até como será a proclamação do novo rei Charles da Inglaterra. Você vai aprender aqui nas Pitadas de História. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para as atualizações e, claro, deixe o seu like. Vamos lá? Operação London Bridge é o nome do plano que detalha o que acontecerá após a morte da Rainha Elizabeth II da Inglaterra. O plano inclui detalhes sobre todos os procedimentos a serem realizados desde o momento de sua morte até os 10 dias seguintes. London Bridge is down é a frase código usada para informar as pessoas que a rainha morreu. Internamente, o dia em que ela falecer será chamado de dia D, e os 10 dias seguintes como D+1, D+2, D+3 e assim por diante. A primeira pessoa a ser informada da morte de Sua Majestade a Rainha será o primeiro-ministro, hoje Boris Johnson, seguido pelo secretário de gabinete e depois outros ministros e funcionários mais importantes, funcionários sêniores. O gabinete do Conselho Privado também será informado pelo secretário particular da Rainha. Um e-mail dando a notícia aos ministros e altos funcionários públicos será enviado pelo secretário do gabinete. O rascunho diz: caros colegas, é com tristeza que escrevo para informá-los da morte de Sua Majestade, a Rainha. Isso fará com que as bandeiras em Whitehall sejam abaixadas para meio mastro dentro de 10 minutos. O Parlamento Britânico e os parlamentos da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, da qual Elizabeth também é rainha, serão fechados e todos os procedimentos legislativos e debates serão adiados. Tanto a família real quanto os sites do governo britânico confirmarão a morte da Rainha Elizabeth II. Os planos para o funeral da rainha, que será realizado 10 dias após a sua morte, exatamente, serão anunciados. O primeiro-ministro será o primeiro membro do governo a fazer uma declaração, seguido por outros ministros mais importantes. Saudações de armas ocorrerão e 1 minuto de silêncio será anunciado em todo o país. Após uma audiência com o primeiro-ministro, o príncipe Charles, herdeiro do trono, fará uma transmissão para a nação exatamente às 18 horas. Um culto em memória da rainha será realizado na Catedral de St. Paul, em Londres. O primeiro-ministro e alguns ministros sêniores, os mais importantes, participarão. O dia seguinte, ou seja, o D+1. Às 10 horas exatamente, o Conselho de Adesão se reunirá no Palácio de St. James para proclamar Charles, o príncipe herdeiro, como o novo soberano do Império Britânico. A proclamação será então lida no Palácio de St. James e na Bolsa Real em Londres. Exatamente às 15h30, o primeiro-ministro e o gabinete realizarão uma audiência com o novo rei. No dia D+2, ou seja, no segundo dia, o caixão da rainha será devolvido ao Palácio de Buckingham. O procedimento vai variar, dependendo de onde a rainha morra. Se a rainha morrer em Sandringham ou em Balmoral, que são 2 palácios diferentes, seu corpo será transportado de trem real, um trem exclusivo da realeza, para a estação de St. Pancras, em Londres. Se a rainha morrer em outro local, em qualquer local do mundo, entra a operação Oversteady, será acionada, o que significa que o caixão será transportado de avião. No D+3, ou seja, 3 dias depois do falecimento, o rei Charles
receberá as condolências no Westminster Hall pela manhã e depois fará uma viagem por todo o Reino Unido, começando pela Escócia. Depois vai para o País de Gales, para a Irlanda do Norte e etc. 4 dias depois, D+4, espera-se que o novo rei Charles chegue à Irlanda do Norte. Neste dia, onde também receberá uma moção de condolências no castelo de Hillsborough e em seguida participará de um culto na Catedral de St. Anne em Belfast. 5 dias depois, o D+5, haverá uma enorme procissão do Palácio de Buckingham até o Palácio de Westminster, onde haverá um culto na chegada do caixão da rainha. Entre o 6º e o 9º dias, ou seja, D+6 a D+9, o caixão da rainha ficará por 3 dias no Palácio de Westminster, que será aberto ao público. A entrada, claro, será organizada por ordem de importância das pessoas, ministros, realeza, mas as pessoas comuns também poderão ver. No dia D+7, o rei Charles receberá outra moção de pesar, desta vez no parlamento galês, seguido de um culto na Catedral de Llandaff, em Cardiff. O ministro das Relações Exteriores, o ministro do Interior e o Departamento de Transportes compartilharão uma série de responsabilidades na organização do funeral da rainha, porque espera-se que vá mobilizar aí praticamente toda a população da Inglaterra. Um memorando organizará tudo em Londres, a capital, planejando a superlotação da cidade e com a capacidade máxima em termos de transporte, acomodação, assistência médica, policiamento, entre outras questões de infraestrutura para que tudo ocorra sem tumulto. Haverá também um planejamento para não faltar guardas para controlar a multidão, que espera seja gigantesca, porque também acredito que vai vir muita gente, irá muita gente de outros países. O dia do funeral da rainha será considerado um dia de luto nacional, embora os funcionários ainda possam ser obrigados a trabalhar, já que não será um feriado oficial imposto pelo governo. A adesão será individual e voluntária. O funeral será realizado na Abadia de Westminster e haverá 2 minutos de silêncio exatamente ao meio-dia. 10º dia depois, D+10, haverá procissões em Londres e Windsor. A rainha será enterrada na Capela Memorial Rei Jorge VI, no castelo de Windsor. É um protocolo gigantesco, mas a rainha merece, você não acha? E você aprende aqui, nas Pitadas de História. Até o próximo episódio, pessoal!